Eu, Ivaí Pereira de Oliveira, nascido e criado em Guardamó, família de Guardamó, como família pioneira aqui em Guardamó, que é tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Então, tenho assim muitas lembranças contadas pelos meus pais, meus familiares. Então, aqui tem uma região chamada Estrada Boiadeira, que é o alto da nossa Serra Geral aqui. Ela é um marco histórico aqui no nosso município e também histórico em histórias. Morava-se uma pessoa chamada Joaquim Ferreira da Hora, conhecido como Joaquim Garcia, era amigo do meu pai, e ele, nas passadas dele pela nossa casa, sentido a cidade de Guardamó, ele parava sempre lá no meu pai. E era contador das histórias, das assombrações que aparecia na Estrada Boiadeira lá, que era o local que acontecia muitas histórias e talvez até muitas das histórias que contava era fatos de coisas más que acontecia naquela região. Então eu gostava de contar a história da mula sem cabeça. Ele, por morar próximo à região onde era o tráfego na Estrada Boiadeira, segundo ele, da casa dele dava até para ouvir o batido dos guizos. Esses guizos, pela a forma dele contar, seriam sinozinhos colocados nas arreatas dos animais. Então, como a mula sem cabeça é uma lenda, mas tem que ser um animal, porque é uma mula, então certamente era montada em uma sela que poderia ter esses instrumentos que fazia barulho. Então é nele contar todas as histórias da mula sem cabeça que fazia assombração para todas as pessoas da região. A casa do meu pai era uma casa muito grande, luz de lamparina. Então muitas vezes ele estava com meu pai na sala e a outra lamparina estava na cozinha. Então no espaço da sala até a cozinha estava sem luz, então estava-se escuro. Eu, como criança, tenho medo de tudo que se assombra. Eu, indo da sala para a cozinha, tinha medo de encontrar a mula sem cabeça na outra parte da casa, porque estava escuro. Então, eram as histórias que muitas vezes mexia com o emocional de uma criança como eu. Então, era muito agradável. Hoje, quando você vê que isso ficou na história, você está lembrando de fatos que aconteceu para o tempo da criança. Ainda também no meu tempo de criança, voltando aos medos das assombrações, eu era mestre de passar por apuros. Que segundo a rua que eu morava, já tinha duas moitas de bambu muito grandes, uma de um lado, outra do outro da rua, e não tinha luz elétrica na rua. Eu morava no Beco do Boiadeiro, e o encontro da antiga Rua do Comércio com o Beco do Boiadeiro, existia a casa do senhor Crovinel, que até hoje ainda existe a casa lá. Aonde eu morava já não tem mais no Beco do Boiadeiro a casa que meus pais moravam. Morava sim, porque era a casa que nós vinha para o período de escola. Morar mesmo, nós morava na roça, então não era para o período de escola. Mas para vindo de toda a parte da rua, tinha que passar para a moita de bambu até chegar na minha casa. E como era muito escuro e já tinha medo da moita de bambu, que nós falava que elas eram assombradas, o senhor Cruvinel, um senhor já de idade, inventa de fazer uma brincadeira comigo, vestindo-se de assombração, que qualquer movimento diferente para nós, crianças, já era uma assombração. Mas ele se vestiu diferente e aparece na sombra da moita de bambu em minha direção. E eu gritei tanto e passei tanto susto na minha mãe que ela veio ao meu encontro. E o senhor, já sabendo do perigo que ele estava fazendo de me assombrar, correu para dentro para não mostrar que era ele, por ser uma pessoa séria, fazendo uma brincadeira dessa com uma criança. Mas aí a minha mãe
veio, me socorreu, me acalentando por tanto tremor de medo. A senhora, mulher dele, Dona Júlia, aparece lá conversando com minha mãe. Por isso é que descobrimos que não existia assombração, porque a Dona Júlia aparece lá pedindo desculpa para minha mãe, que o senhor vai fazer medo na criança e temos de fazer a criança desmaiar de medo. Então descobrimos qual era a assombração. Mas mesmo assim não acabou o medo da moita de bambu e as assombrações que tinha nela.